Olá, que bom mais uma vez aqui para estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre o livro de Daniel, no capítulo 6, onde vem falando sobre Daniel na cova dos leões. E aqui nesse texto eu quero que também você tire lições de vida para você, para que a tua fé continue aumentando na pessoa e no ser que é Deus, o Todo-Poderoso. O capítulo 6 de Daniel vem falando que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 auxiliares, que se chamavam sátrapas, que estivessem por todo o reino. O versículo 2 diz sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Aqui a gente vê no início do capítulo 6 o rei Dario escolhendo 120 sátrapas para que obedecesse aos 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Esses auxiliares precisavam estar por dentro de tudo e informar os 3 presidentes. Mas é interessante saber, no capítulo 6, do versículo 1 ao 28, vem mostrando um relato de pessoas dentro desses sátrapas, 120, que tinham inveja de Daniel, porque Daniel ele se destacava pelo seu testemunho, pela sua fidelidade. Daniel ele era muito organizado. Daniel ele temia a Deus e respeitava também ao rei. Ele obedecia também ao rei. Então Daniel ele contagiava as pessoas próximas de si. Então os sátrapas, esses auxiliares, eles ficaram com inveja de Daniel. E aí procuraram tramar algo para que achasse Daniel em falta e aí pudesse tirar Daniel do cargo de presidente. Mas é interessante saber que Daniel ele tinha uma fidelidade muito grande com Deus. Daniel ele tinha Deus em primeiro lugar em sua vida. Tudo que Daniel iria fazer, ele pedia orientação de Deus, pedia sabedoria a Deus e Deus o concedia. Um certo dia, esses homens procuraram no reino alguma falha de Daniel, mas não conseguiram achar. E aí pensaram, não, vamos procurar na lei do seu Deus, para ver se tem alguma falha sobre esse homem. E aí nós iremos levar o rei e o rei expulsa ele. Mas chegaram até o rei esses homens e disseram, olha rei, faz um decreto, assina um decreto para que no período de 30 dias todas as pessoas possam adorar a ti e não outros deuses. Aquele que fizer adoração a outros deuses, ele será levado para a cova do leão. E aí, a Bíblia fala aqui no versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel ele tinha o costume de orar a Deus, de falar com Deus, de abrir o coração a Deus. Daniel, depois que ele ficou sabendo que aquela escritura tinha sido assinada, aquela carta, aquele decreto tinha sido assinado pelo rei Dario, Daniel, ele se prostrou mais e mais. 3 vezes por dia ele fazia uma oração ao seu Deus e conversava com Deus, falava, explicava ali o que estava acontecendo, o que estava passando. E Daniel, ele abriu o coração a Deus. E isso é um dos pontos que eu e você precisamos ter em nossa vida. De ter esse hábito de estudar a palavra de Deus, de falar com Deus, de orar a Deus, de buscar a Deus, porque isso nos fortalece. Fortalece o nosso espírito, a nossa alma. Então, esses homens, os sátrapas, eles viram Daniel orando. E aí chegaram até o rei e disseram, olha rei, tem uma pessoa que o Senhor escolheu como presidente do teu reino e ele está prestando culto a outros deuses. Você não assinou um decreto? Que no período de 30 dias, se alguém fizesse reverência ou adoração a outros deuses, seria lançado na cova dos leões? E agora, rei? E aí o rei ele ficou surpreso quando ficou sabendo que era Daniel, um dos seus queridos, que estava orando ao seu Deus 3 vezes por dia. Agora o rei ficou preocupado. O que é que eu vou fazer? Eu já assinei.
E Daniel é um dos meus queridos, eu não posso fazer isso com ele. E a Bíblia fala que, no versículo 18, que o rei ele ficou muito atormentado. E a palavra de Deus diz assim: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou fazer a sua presença instrumento de música, não deixou tocar para ele, e também o sono não veio. O verso 19 diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E aqui a Bíblia fala que o rei ele correu até a cova dos leões, onde já tinham colocado Daniel. E aqueles leões estavam famintos e eles devoravam tudo que lançasse a eles imediatamente. Ali era um tormento, era uma prisão, era uma condenação para quem desobedecesse às ordens do rei. E aí levaram Daniel. E o rei ele passou a noite toda em jejum. Ele não queria ouvir música, ele queria ficar sós. Ele estava se planejando, passou o dia todo, a noite toda se planejando como livrar Daniel, mas não conseguiu. E pela manhã a Bíblia diz que ele foi até a cova dos leões. O verso 21 diz assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. A palavra de Deus fala que quando o rei chegou até as covas dos leões, ele clamou por Daniel: Daniel, eu espero que o teu Deus tenha livrado você. Eu acredito que o rei estava com voz triste, talvez até chorando, porque Daniel era muito querido para ele. Era como se fosse um filho para ele. E agora ele chega até a cova dos leões e diz: Daniel, eu espero que o teu Deus tenha livrado você. E Daniel responde: ó rei, vive eternamente. Eu acredito que o coração do rei pulou de alegria. E aquele peso saiu das costas do rei. Aquela preocupação, aquela angústia. E Daniel fala no verso 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Louvado seja Deus. Deus sabia que Daniel iria passar por aquela prova, aquela prisão, aquele tormento, aquele decreto de morte que era ser lançado na cova dos leões. Mas Deus já tinha enviado os anjos dele para fechar, para acalmar os leões e fechar suas bocas. E a Bíblia fala, Daniel ele expressou isso: olha rei, o meu Deus a quem eu sirvo, ele enviou um anjo para estar comigo e ali fechou a boca dos leões. E eu não fui atingido, não fui machucado, porque Deus estava comigo e continua comigo. E esse é um testemunho maravilhoso que eu e você também possamos aprender muito com esse profeta Daniel, um servo do Senhor. E aí Dario pede para que Daniel saia. E Daniel sai. E todos aqueles que tinham acusado Daniel, agora o rei manda chamar. Tragam eles e todos da sua família e lancem na cova dos leões. E a Bíblia fala que eles nem chegaram direito nas covas dos leões. Os leões já tinham tragado todos eles. Misericórdia. Então o rei ele tinha devolvido a sentença para aqueles acusadores de Daniel. E o rei ele faz um decreto. No verso 26 ele disse: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 28 continua dizendo assim: Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e reinou também no período de Ciro o Persa. Aqui, o que podemos aprender? O testemunho maravilhoso que você precisamos dar. Se nós confiamos em Deus, se nós vivemos a Deus, vamos continuar obedecendo a Ele. Porque isso é uma forma de testemunhar para outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor.
E se você ainda não tem esse testemunho de vida, procure ter. A palavra de Deus nos ensina aqui. Daniel, ele não teve medo das covas dos leões, muito menos do rei, muito menos do decreto do rei. Daniel, ele sabia em quem confiava. E o único Deus dos céus era o Deus de Daniel e mais ninguém. Então vale a pena nós testemunhar desse Deus vivo, esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que é criador dos céus e da terra. Vale a pena, porque o nosso trabalho, o nosso testemunho não é vão. Daniel, ele não estava só na cova dos leões. O anjo, Deus tinha enviado o anjo, o próprio Cristo estava com ele. E ele não foi atingido, os leões não maltrataram ele, porque isso Deus ele honrou a adoração de Daniel, a fidelidade de Daniel. Deus ele cumpriu e ele estava com Daniel no meio da prova. Deus ele estava com Daniel no meio das dificuldades, e ele também está com você e vai continuar com você em meio às dificuldades. Você precisa confiar no Senhor, você precisa buscar o Senhor cada vez mais na tua vida. Daniel 3 vezes por dia ele orava ao Senhor, ele buscava o Senhor, porque sabia que ele dependia de Deus e precisava muito do Senhor para o livrá-lo. E esse é o segredo, buscar a Deus em primeiro lugar e confiar no Senhor que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. E Daniel, ele exaltou a Deus com a sua vida, e o rei Dario assinou um decreto para que todas as pessoas adorassem também o Deus de Daniel. E que Deus abençoe você e te ilumine, continue adorando o Senhor e buscando o Senhor cada dia mais, para que a tua fé continue sendo fortalecida nesse Deus que pode todas as coisas. Que Deus te ilumine, te guarde e te abençoe no nome de Jesus, o Cristo. Amém.